tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de ciência de vocês. Meus queridos alunos do 7º ano, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos, né? Eu particularmente é o grupo que eu mais gosto de todos, né, dentro da microbiologia. Dentro dos micro-organismos é o reino que eu mais acho fantástico, é o reino dos fungos, né, o reino fungi. Então nós já falamos de protozoário, falamos das doenças e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo dos fungos, tá bom? Então vamos lá. Gente, para começo de conversa, né, é importante nós sabermos que fungos são diferentes de plantas, né? Por muito tempo acreditou-se que os fungos eram plantas, né? Por exemplo, os cogumelos se parecem com plantas, mas não são, né? Até porque, por exemplo, plantas fazem fotossíntese, fungo não, né? As plantas possuem clorofila, os fungos não têm. E a parede celular das plantas, né, a parede que reveste as células dos vegetais é feita de celulose. E no caso dos fungos, ela é feita geralmente de quitina ou de substâncias chamadas de beta-glucanos, tá bom? Então, fungos são totalmente diferentes de plantas, tá certo? E em relação às características gerais dos fungos, né? Quem são os fungos? Os fungos, gente, são as leveduras, o mofo que você vê aí pela parede da sua casa, principalmente nessa época de chuva, né? Ambiente úmido, você tem aí o mofo, as leveduras, né? Que são os micro-organismos utilizados, por exemplo, na produção de cerveja, os cogumelos, que são os mais conhecidos, todos eles são fungos, tá? E os fungos são seres eucarióticos, ou seja, todos eles possuem células com núcleo, né, o material genético é protegido pelo núcleo. Existem fungos que são ou seja, só tem uma célula, como no caso a levedura, que é essa que nós estamos vendo aqui. E existem fungos que são pluricelulares, como os cogumelos, por exemplo, né, que possuem mais de uma célula. A ciência que estuda os fungos, a área da microbiologia que estuda os fungos é a micologia, enquanto a virologia é a parte da microbiologia específica para os vírus, a bacteriologia é a parte específica das bactérias, no caso dos fungos é a micologia, tá certo? Os fungos possuem parede celular, existem exceções, mas a maioria possui parede celular, ou seja, as células do fungo são revestidas, além da membrana plasmática, ainda tem uma membrana extra, né, que é a parede celular, que é feita basicamente de quitina, e os fungos vivem em vários ambientes, no solo, eles contaminam o ar, né? Existem fungos que se espalham pelo ar, tem fungos em solos úmidos, fungos que afetam plantas, fungos que nos afetam, né? Que causam doenças, e eles geralmente preferem ambientes quentes e úmidos, né? Ambientes com muita umidade e quente, né? É um ambiente propício para o surgimento de fungos, e eles estão onde você menos imagina pode aparecer os fungos, eles podem dominar vários tipos de ambientes, tá certo? Aqui, por exemplo, você tem uma parede, né, toda manchada de mofo, que na verdade são fungos, tá bom? Os fungos, gente, tem uma diversidade muito grande, desde o bolor do pão, né, esse pão morfado, isso aqui é chamado de bolor, isso é um fungo, até os fungos que a gente consegue ver a olho nu, como por exemplo os cogumelos, né, que é os mais conhecidos. Você tem aqui os orelhas de pau, né, que são cogumelos que nascem em troncos de árvore. Você tem cogumelos de diferentes formatos, diferentes cores, né? Então os fungos eles têm uma diversidade muito grande, né? É um reino com muitas espécies, tá? A estrutura do corpo de um fungo, a morfologia, ficou errada aqui, né? Não é morfologia, é morfologia. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Acontece nas melhores famílias. Pronto. A morfologia, né, o corpo, a estrutura do corpo de um fungo, quando eles são unicelulares, eles têm apenas uma célula. Mas os fungos pluricelulares, o conjunto de células dos fungos são chamadas de hifas. Isso aqui que você está vendo, ó, que parece uma raiz. Mas não é raiz, são várias células compridas, que são chamadas de hifas. Um conjunto de hifas, né, várias hifas juntas, formam o micélio. Então o micélio é o conjunto de hifas. E aí nós temos o micélio vegetativo e o micélio reprodutor. Observação, existem hifas de dois tipos diferentes. Existem as hifas chamadas de cenocíticas e existem as hifas chamadas de septadas. As hifas septadas são as hifas que tem essa divisãozinha aqui, ó, a gente chama de septo, tá? É como se fosse vários compartimentozinhos. Já a cenocítica não tem essas divisões, ela é como se fosse lisinha, tá? E a septada pode ter apenas um núcleo, cada compartimento tem um núcleo, ou você pode ter hifas que tenha mais de um núcleo. Então nós temos esses dois tipos de hifa, tá? Então, isso quando você vê um cogumelo, né, a parte de baixo do cogumelo, onde ele sustenta ali, está sustentado no solo, são as hifas. E esse conjunto de hifas é o micélio. Essa parte de baixo aqui a gente chama de micélio vegetativo.
Qual é a função dele, Carlinhos? O micélio vegetativo está relacionado com a absorção de nutrientes. Então ele que vai absorver os nutrientes, ele que vai absorver o alimento, tá? Já a parte de cima dos cogumelos, né, a gente chama isso aqui de corpo de frutificação, que é o chapéuzinho. Por baixo desse chapéuzinho aqui nós temos o micélio reprodutivo, que é onde ficam as células que vão estar relacionadas com a reprodução do fungo. A gente vai ver isso na parte de reprodução. Então existe o micélio reprodutivo, que é a parte do chapéu, e por baixo nós temos o micélio vegetativo, que é a parte de alimentação, é a nutrição do fungo, tá bom? Então vamos adiante. Como os fungos se alimentam? Os fungos são seres heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles têm que se alimentar, eles têm que ir atrás do alimento. E aí você tem os fungos decompositores, né? Assim como as bactérias, os fungos eles têm uma importância ambiental muito grande, porque os fungos são os verdadeiros lixeiros, verdadeiros recicladores naturais. Então toda a matéria orgânica que cai, né, uma folha ao longo do tempo, essa folha ela vai se decompondo, e quem faz a decomposição, quem se alimenta dessa matéria orgânica são os fungos, né? E muitos fungos se alimentam também de matéria morta, né? Resto de seres vivos que estão morrendo ali, eles se alimentam deles, são chamados de fungos saprofágicos, tá? Então nós temos os decompositores, temos os fungos parasitas, que são aqueles que causam doenças, né? Que podem tanto parasitar plantas como aqueles que parasitam nós, seres humanos, né? Que provocam doenças, e eles vão se alimentar das nossas células. E nós temos os fungos que têm relações mutualísticas, ou seja, eles fazem associações. Exemplo disso, nós temos aqui as hifas dos fungos, elas podem se grudar nas raízes das plantas e elas ficam uma conectada com a outra. E os dois saem ganhando, né? Porque o fungo consegue absorver nutrientes, né? A raiz da planta consegue absorver mais nutrientes, e como a planta faz fotossíntese, o fungo também acaba ganhando comida. Então essa associação entre hifas e raízes de planta é chamada de micorrizas, tá? E os fungos também podem se associar com algas, né? Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de líquens. O líquen é uma associação entre algas e fungos, né? Os dois se misturam, se juntam e formam um organismo só, onde um ajuda o outro, tá certo? Então você tem aí fungos decompositores, parasitas e mutualísticos. E uma observação é que os fungos eles são chamados de seres quimiotróficos. Por quê? Porque eles obtêm o alimento dele a partir de substâncias químicas, a partir de substâncias orgânicas, tá? E os fungos eles não fazem digestão, o alimento não entra dentro do fungo, né? Ele não tem um estômago como a gente. O que é que acontece? Essas hifas disparam substâncias que a gente chama de enzimas digestivas. Essas enzimas vão destruir, né, a matéria orgânica, vai ficar tipo um caldo, e aí o fungo vai absorvendo os nutrientes. Então a digestão acontece fora do corpo do fungo. A gente chama isso de uma digestão extracelular, tá bom? Gente, os fungos são muito importantes porque eles têm muitas aplicações. Os fungos são muito utilizados na culinária, né? Por exemplo, muitos cogumelos são comestíveis, como o shiitake, o shimeji, principalmente na cultura japonesa, né? Nós temos o cogumelo Paris, que é o champignon, muito famoso, né? O champignon é um cogumelo, é um fungo, então se usa muito os fungos na alimentação. Além disso, também se usa fungos na medicina, né? O primeiro antibiótico descoberto no mundo, né, que é a penicilina, ela foi isolada a partir de um fungo, ela é produzida por um fungo chamado penicillium. Quem descobriu foi o Alexander Fleming, né? Então muitos fungos são utilizados na produção de medicamentos. Além disso, né, além dos produtos que a gente já viu, o champignon, o fermento biológico que você compra no mercantil, que faz a massa do pão crescer, o fermento ele é um fungo, ele é um ser vivo, né? É um organismo unicelular. Na produção de cerveja também se usa fungo, né? A levedura, né? É o micro-organismo que fermenta a cerveja, que é aquele que eu mostrei para vocês no início da aula, né? Que é o Saccharomyces cerevisiae, é o nome do fungo que é utilizado na produção de cerveja. Esse queijo aqui, que é o queijo Roquefort, né? Essa parte azulada também são fungos, que os fungos também fazem um processo de fermentação. Então muitos alimentos são utilizados os fungos para tornar o sabor melhor. Você nem imagina, mas você come muitos alimentos que contém fungos, né? Só que são fungos benéficos. Isso aqui que você está vendo, gente, é uma trufa. Quando a gente fala de trufa, a gente pensa logo em trufa de chocolate, né? Mas não é. A trufa é uma espécie de fungo, né? Que é muito difícil de ser caçado, né? Ele tem que ser colhido, esse fungo, ele fica enterrado no solo. Se usa cachorros, cão farejadores para poder achar essas trufas. E essas trufas, que são fungos, elas são muito caras, né? Porque umas raspinhas de trufas, elas já dão um sabor magnífico para o alimento. Então, pratos muito chiques, né, que são à base de trufas, pratos trufados, né, basta pequenas quantidades para já dar um cheiro e um sabor
fantástico para comida. Então essas trufas são muito caras, porque elas são difíceis de serem colhidas e são fungos também, tá? E os fungos, pessoal, eles também causam doenças, né? Nós temos, por exemplo, as micoses. Já que a micologia é a ciência que estuda os fungos, as micoses são as doenças causadas por fungos, né? Então nós temos, por exemplo, a onicomicose, né? Que é os fungos que crescem nas unhas, né? Você está tendo um exemplo disso aqui. Nós temos o pé de atleta, que é a famosa frieira, né? Que dá aquela coçada boa, principalmente entre os dedos, né? Que é chamado de pé de atleta. Por quê? Porque acontece muito com os atletas que usam o tênis por muito tempo, né? O pé fica suado e aí eles não enxugam o pé direito, aí calçam o sapato, e aí lá dentro fica abafado, úmido e quente. E é um ambiente propício para os fungos, né? E aí você tem a popular frieira, você também tem a candidíase, né? Que você está vendo aqui, né? A candidíase oral, que é conhecida como sapinho. E existem outras doenças também que são causadas por fungo, né? O pano branco também é uma doença causada por fungo. Existem algumas micoses, tanto micoses de pele, mas também existem micoses que podem atingir órgãos internos, né? Que são micoses mais severas, tá? E tudo isso é causado por fungo, são doenças provocadas por fungo, que para tratar a gente geralmente usa pomadas, né? Que são ou medicamentos antifúngicos, que é para matar o micro-organismo, no caso o fungo causador da doença, tá certo? E por último, gente, nós temos também a reprodução, né? Os fungos se reproduzem geralmente de forma assexuada, ou por brotamento, né? Você tem ali um fungo, aquela hifa daquele fungo, ela se divide, né? Vai formando brotos, e esses brotos vão formar novos fungos. Você também tem a fragmentação, né? Alguns fungos, as hifas se quebram, e essas hifas elas conseguem se quebrar, né? E elas originam outros fungos. E nós também temos reprodução sexuada, que é quando a troca de material genético entre uma hifa e outra. As hifas do fungo se conectam e uma troca material genético para outra. Mas a mais conhecida é a esporulação, que é essa que acontece aqui. Ó. Você tem aqui o chapéuzinho do cogumelo. Embaixo do chapéu você tem células reprodutivas que são chamadas de esporângio. Esses esporângios, dentro dele tem várias células chamadas de esporo, que quando esses esporos caem no solo, eles germinam, né, e vão formar novas hifas e aí formam um novo fungo. É por isso que você vê geralmente um cogumelo pertinho do outro, né? Porque esses esporos caem no chão e eles germinam e formam novos cogumelos. No pão também, né? Quando você tem um pão morfado, na verdade você tem as hifas por dentro desse pão. Então não adianta você, vou tirar a parte que está morfada. Não adianta, porque por baixo do pão as hifas já dominaram toda aquela região. Então esses fungos eles vão crescendo, né? As hifas vão se desenvolvendo de tamanho. E aí na pontinha, né? Você tem essa partezinha preta que só consegue ver com o microscópio. Essa pontinha preta aqui, dentro delas tem vários esporos, então elas abrem, né, na época de reprodução, e esses esporos vão caindo, onde eles caem no pão, eles vão formando novas hifas e o fungo vai se reproduzindo e vai se multiplicando. Isso é uma reprodução assexuada, tá? Então os fungos se reproduzem tanto por brotamento, né, como por fragmentação, né? Se você quebrar algumas hifas, se quebram, se rompem, né, e esses pedaços vão originar outros fungos, ou pela formação de esporos. A gente chama isso de esporulação. É a mais conhecida, tá bom? E para encerrar, gente, eu trouxe aqui duas curiosidades para vocês. Né? O maior ser vivo do planeta, o maior organismo vivo do mundo, é um fungo, né? Que é o Armillaria ostoia, que também é chamado de Among Us fungus. E esse fungo, ele vive na floresta de Mauer, na cidade de Oregon, nos Estados Unidos. Essa floresta que vocês estão vendo aqui, por baixo dessa floresta todinha, está as hifas do fungo, né? Ele foi descoberto em 1998, porque muitas árvores estavam morrendo, até que os cientistas descobriram que, na verdade, o que estava acabando com as árvores era esse fungo, o Armillaria, que é chamado de cogumelo de mel. Aqui você está vendo só uma parte dele, ó. Isso aqui é só um pouquinho. Por baixo da floresta todinha está o fungo, né? Acredito que ele ocupa uma área equivalente a 950 hectares, ou seja, 950 campos de futebol. É um fungo que ocupa uma área de mais de 8 milhões de metros quadrados, né? Estima-se que ele possa ter mais de 8 mil toneladas, né? Alguns livros falam 600 toneladas, mas já outros falam em mais de 4 mil toneladas. E todo ano ele cresce, né? E acredita-se que ele possa ter mais de 3 mil anos de idade, né? Então é o maior ser vivo do planeta em extensão, é um fungo. E também, gente, existem muitos cogumelos que são venenosos. Muitos deles são comestíveis, mas muitos são venenosos, principalmente esses mais coloridos. Esse aqui, no caso, é um cogumelo conhecido como Amanita muscari, que é um cogumelo muito venenoso, né, que possui uma substância psicotrópica, né, que atinge o sistema nervoso. Então, existem muitos cogumelos que são venenosos, então não se pode sair comendo qualquer cogumelo. Tem que saber diferenciar
e são especialistas, né, para saber qual deles é o venenoso e qual não é, tá bom? Além disso, gente, também só para encerrar aqui, existe uma espécie de fungo também que ele é chamado de fungo zumbi, né? Que ele ataca os insetos. Aqui você está vendo uma formiga. Esse fungo ele atinge o sistema nervoso da formiga e ele começa a crescer, ele mata a formiga, né? Ele começa a controlar o corpo da formiga e depois que ela morre ele vai crescendo dentro do corpo dela. E aí vai se formando aqui, ó, essas pontinhas aqui cheias de esporos. E aí eles se abrem, soltam mais esporos, né? Pode atingir outros insetos e ele vai atacando outras formigas, fazendo com que essas formigas virem literalmente zumbi. Ele é chamado de fungo zumbi, tá? Isso foi só uma curiosidade para vocês. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre os fungos. É um grupo muito legal, tá bom? Nas próximas semanas a gente vai aprofundar um pouquinho. Eu acho que eu vou aprofundar um pouco com vocês sobre as doenças causadas por fungo, as micoses, né? Vamos conhecer um pouquinho melhor essas doenças. E era isso. Tá bom? É um grupo muito interessante, né? Se a gente fosse aprofundar um pouco mais, tem muita coisa para se estudar sobre fungos, porque os fungos estão presentes em várias áreas da economia, vários setores se usam os fungos. E era isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.